Boa noite, pessoal. Tudo bom? Desculpe, né? Bom, em nome do Conselho Regional de Administração, agradecer a presença de todos que estão aqui, né? Aos que estão nos assistindo também, né? É, Hoje nós vamos estar aqui conversando sobre um tema bastante interessante, né? Nós escolhemos para conversar sobre hoje sobre logística Lean, né? E para isso eu convidei o Humberto, que já já a gente vai se apresentar, né, para que a gente juntos trocasse essa experiência com vocês, né? Então, o que a gente vai fazer é um bom bate-papo, né, procurando compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que a gente vem tendo acerca do tema de logística Lean, né? E aí fiquem à vontade aí para também compartilhar os seus anseios ou as suas experiências que já tenham tido, né, sobre esse assunto. Bom, eu sou o Hélio Meirim, né? Grande parte das pessoas no mercado de trabalho acabam me conhecendo como Meirim. Algumas pessoas aqui eu já conheço ou por ter encontrado em universidades ou por ter encontrado aqui mesmo. A minha formação básica é em administração. Eu costumo dizer que eu tive bastante sorte ao longo da minha trajetória. Eu tive a oportunidade de trabalhar em muitas empresas, né? Sempre ou quase sempre na área de logística. Então, há uns 20 e poucos anos eu venho procurando aprender o que é logística. E aqui no Conselho, o Conselho de Administração, ele tem algumas comissões que agrupam profissionais, né, que de forma voluntária se reúnem para estudar algumas áreas. E aí a esse grupo de pessoas são chamadas comissões especiais, né? Então nós temos aqui, o Conselho tem comissão especial de recursos humanos, comissão especial de logística, tem algumas, e eu tenho o prazer de coordenar a comissão de logística daqui do Conselho, né, que é um grupo de administradores voluntários que a gente se reúne frequentemente para trocar ideias sobre logística, para estudar alguns aspectos, e um dos nossos compromissos, né, é sempre estar buscando fazer esse tipo de evento, né, para compartilhar sobre assuntos relacionados à logística. Então, em nome do Conselho, eu queria de novo dar boas-vindas a vocês. Espero que essa noite, esses pequeno espaço de tempo que a gente tem aqui, seja extremamente proveitoso para cada um de nós, que a gente saia daqui com uma troca bastante legal. Antes de apresentar o Humberto, agradecer ao Humberto pelo convite, né? O Humberto é um amigo que a gente acabou se conhecendo através de um amigo em comum do meu filho. Você vê como é que eu já estou ficando experiente, né? A gente se conheceu através de um amigo comum do meu filho. Humberto, ele vai se apresentar, mas de antemão eu gostaria de agradecer ao Humberto pelo convite, né, dele ter aceitado a vir aqui para a gente também compartilhar essa parte de Lean. Por favor, Humberto. Acho que esqueci de ligar, hein? Boa noite. Bom, na verdade, eu agradeço de ter sido convidado, né? É uma honra poder estar aqui com vocês. Eu não sou da área de administração, sou da área de engenharia mecânica, mas desde o meu tempo ainda na formação técnica, ainda antes de pensar em engenharia, eu já gostei muito da área voltada para a parte de gestão, da qualidade, e eu procurei sempre fazer cursos e me especializar dentro dessa área. Então, acabei indo para a parte de Lean e Six Sigma, onde eu fiz cursos tanto subindo na hierarquia, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, que já é um nível bem alto dentro dessa hierarquia. E estou muito honrado de poder estar aqui hoje. Tive, assim como você falou, tive sorte também, né? A gente diz que a sorte acompanha quem está se preparando também para encarar os desafios da vida. Acredito que o meu principal desafio ter sido gerente de projetos da parte de energia na Rio 2016, onde foi um trabalho que envolveu muita parte de gestão de administração, muita parte de engenharia também. E um pouco dessa experiência, né, não só, como falei, da Rio 2016, mas um pouco de toda essa experiência ao longo da minha carreira. Eu não tenho tanta experiência quanto o Meirim, mas eu tenho já alguma experiência na carreira. Eu quero trazer um pouco para vocês, não só desse conhecimento, mas da experiência, para que possa agregar a vocês que estão se dispondo a estar aqui aprendendo um pouco mais. Bom, apresentações feitas, vamos entender como é que a gente vai conduzir
esse bate-papo, né? Humberto e eu, a gente conversou e dividiu a apresentação em 5 pequenos pedacinhos. Então, a nossa agenda dessa noite, nós vamos começar falando um pouquinho sobre logística e cadeia de valor, né? Só para dar uma homogeneizada, refrescar um pouquinho sobre o que é logística e qual a importância dessa questão da logística como uma atividade de gestão que cada vez mais agrega valor dentro das organizações. Falar um pouquinho sobre os 7 desperdícios que normalmente acontecem nas operações logísticas, né, para a gente entender e começar a construir a caminhada do porquê que é importante a gente pensar cada vez mais nas questões sobre Lean. E aí depois a gente começa a falar propriamente dito do que é a filosofia Lean, falar sobre onde e como a gente pode usar esses conceitos dentro das nossas organizações, independente de porte, independente de segmento, independente de região geográfica, né? A gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso, falar um pouquinho sobre quais são as principais métricas Lean e aí a gente abrir para pergunta. Só para contextualizar, alguém aqui já ouviu falar alguma coisa sobre Lean? 2 pessoas, 3, né? Bom, então espero que ao término, quando a gente faça essa pergunta, já uma opção de gente vai levantar a mão porque já ouviu falar. Se em algum momento alguém quiser, né, pedir só por uma questão também de como esse evento está sendo transmitido, né, por todas as mídias sociais do Conselho, né? Quando for fazer a pergunta, levanta a mão, a gente pega ali o microfone para a gente poder compartilhar com todo mundo. Ok? Tá bom assim para vocês? Alguém gostaria de acrescentar mais algum item ali? Não, né? Pô, que sorte, né? Porque às vezes tem gente que quer incluir, né? Quando a gente fala sobre logística, invariavelmente eu percebo que muitos de nós ainda faz algumas confusões. Invariavelmente, quando eu pergunto para um grupo de pessoas que ainda não está muito engajada no que é logística, normalmente a primeira palavra que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em logística, qual é a primeira? Transporte. Né? E isso realmente é uma das coisas que a gente mais associa. A gente normalmente associa logística a transporte, né? O que não está totalmente equivocado, mas apenas por uma questão matemática, né? A gente quando fala que logística é igual a transporte, a gente está olhando, né, apenas 1/9 do que é logística, porque a logística tem lá 9 atividades, né, que a gente não vai passar aqui por todas elas, mas a primeira coisa que eu gostaria de ajudar, né, vocês a descortinar um pouco é que logística é muito mais ampla do que transporte, né? Quando a gente fala em logística, a gente está falando em gestão de armazenagem, gestão de estoque, a gente está falando, por exemplo, na elaboração de uma embalagem, né? Eu costumo muito dizer que muitas das vezes a gente vê problemas que acontecem no nosso dia a dia e não consegue ainda perceber que ele é um problema oriundo de uma deficiência logística. Por exemplo, quando você compra um pacotinho de biscoito, né, recheado, né, e aí você vai abrir aquele pacotinho de biscoito recheado, invariavelmente o que acontece com aquele primeiro biscoito? Totalmente quebrado, né? Esse provavelmente é uma deficiência logística. Por quê, pessoal? Porque alguém que estava lá trabalhando na logística deveria pensar, pô, esse pacotinho de biscoito ele vai ser movimentado por diversas vezes ao longo, né, de todo o processo produtivo, vai ser fabricado lá na indústria, vai ser colocado num caminhão, vai para um armazém da indústria, depois vai para um centro de distribuição, depois vai para uma transportadora, depois vai para o armazém do supermercado, finalmente vai para o supermercado, e aí quando ele chega na nossa casa totalmente detonado, né? Invariavelmente, o primeiro biscoito e o último quase sempre são perdidos, não são? Porque a embalagem não suporta, né, aquele biscoito. Eu, por exemplo, né, ao longo do tempo, consegui juntar algumas moedas, né, e aí um belo dia, eu comprei uma TV daquelas bonitas assim para colocar na sala, sabe qual é? Aquela assim que você coloca grande, né? Juntei uma grana, peguei uma promoção, comprei uma TV daquela, botei na sala. Depois, alguns anos depois, consegui juntar uma grana, comprei um sofazão daquele bacana assim, 60, né? E aí, feito isso, primeiro dia que eu fui estrear o meu sofá, eu peguei um pacote de biscoito na cozinha e fui
comer, assim, assistindo um futebol, né? Quando eu abri assim um pacote de biscoito, a minha esposa, né, que é braba a beça, veio que dei uma flecha e falou, vai fazer uma sujeirada danada. Eu falei, nossa senhora, pô, acabei de comprar uma televisão dessa grandona, um sofá bacana, não posso nem comprar um biscoito. Ela falou, não, vai fazer um farelo danado, pega um pratinho. Eu falei, pô, mas comer biscoito com um pratinho embaixo não é algo muito bacana, né? Eu falei, pô, mas eu também quero comer o biscoito. E aí fiquei naquela cena, falou, vai comer na cozinha. Eu falei, pô, mas eu queria assistir o jogo, né? E aí, por uma questão logística, eu fiquei meio embaraçado, né? Depois de muito estudo, né, eu descobri como resolver esse problema, né? Mandei vários e-mails para a indústria para reforçar a embalagem, não fui atendido, mas queria comer o biscoito, queria usar aquele sofá que eu ainda estou pagando a prestação e assistir a TV. O que eu fiz? Qual é a sugestão? Não pude comprar a bandejinha do café da manhã. Qual é a outra alternativa? Usei o pratinho também não, porque eu não ia dar o braço a torcer para minha esposa, né, depois desse tempo todo. Fui morar sozinho. Pô, era muito mais caro do que o pacote do biscoito. Transferir esse negócio de casamento para sair é muito complicado. Pegou o suporte notebook. Fui trabalhar na empresa, resolvi o problema. Troquei o biscoito. Não. Aí, ó, pô, precisava ter te conhecido antes, cara. Pô, né, cortei o pacote do biscoito ao meio e aí os dois da ponta, né, ficaram para baixo. Aí eu como aqueles de cima. Quando chega no finalzinho assim, eu olho para um lado e para o outro para ver se ninguém tá vendo, né? E aí faço aquele negócio de pobre assim para comer o farelinho. Bom, tudo isso eu estou contando para vocês só para a gente entender que às vezes no nosso dia a dia a gente tem uma série de questões logísticas que não só são transporte. A embalagem é uma delas, a armazenagem é outra, o transporte com certeza também é uma delas. Existem diversas definições de logística, né? E para quem gosta aí, o autor mais consagrado de logística no mundo é um cara chamado Ronald Ballew, né? Balloo. Né? Eu poderia aqui trazer definições de logística fantásticas, daquelas que tem 25 folhas para a gente decorar, mas achei que não seria muito legal. Para mim, quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre logística, para mim a palavra que tem muito sentido é aquela palavra que eu grafei ali em amarelo, né? Quando a gente trabalha com logística, a gente tem que ter muita preocupação com a otimização do fluxo das coisas. E aí eu, ao longo do tempo, venho entendendo que quem trabalha com logística, e por isso que as questões relacionadas à Lean estão muito permeadas nas atividades logísticas, que logística a gente tem que procurar otimizar o fluxo das coisas. Fluxo de produtos, fluxo de informações e fluxo de pessoas. O tempo todo a gente que trabalha em logística está procurando fazer isso. Como eu posso fazer mais rápido, mais barato, mais consistente e por aí afora. Então, por isso é que cada vez mais o pessoal de logística, nós de logística, estamos buscando trazer conceitos Lean, né, que o Humberto vai poder detalhar bem para a gente, mas de uma forma, uma tradução muito literal, né, Lean é enxuto, né, bem magrinho, né, tornar esse fluxo mais rápido, mais fluido. Cada vez mais também, e vocês devem estar percebendo isso, eu não sei quantos de vocês diariamente ouvem a palavra logística por aí. Eu ouço muitas vezes, e infelizmente muitas vezes até de forma inadequada, né? Tipo, o time tal preferiu viajar não sei o que por causa da logística, o Papa teve problema de logística, né? E cada vez mais a gente vem aprendendo e entendendo que para ser competitivo no mundo de hoje, a gente precisa ter atividades logísticas eficientes e eficazes. Cada vez mais aquela figurinha ali faz todo sentido. A logística, as operações logísticas, as atividades logísticas agregam cada vez mais valor. Isso é muito fácil para a gente quando a gente, por exemplo, olha para o segmento de comércio eletrônico. Se cada um de nós aqui procurássemos comprar agora um notebook pela internet, por exemplo, quase todo mundo teria um preço muito parelho, muito parecido. E talvez um dos fatores de escolha pela empresa A, B, C ou D, considerando que todas são idôneas, talvez seja um fator logístico. Qual? Quando você vai comprar pela internet, qual uma das coisas que você olha?
se vai entregar. Se vai entregar rápido, se vai entregar num preço adequado. Então não adianta você ter o melhor produto do mundo se o teu produto não chega lá, não está disponível. Por exemplo, uma das empresas que faz isso muito bem, a Coca-Cola faz isso muito bem, né? Se nós sairmos aqui agora do conselho, entrarmos no primeiro bar que tem aqui em volta e pedirmos uma Coca-Cola, a gente tem uma chance muito grande de ter Coca-Cola lá, não tem? E aí você foi e pegou o metrô, desceu na Central, da Central você pegou o trem, do trem você foi para Japeri. Alguém aqui mora em Japeri? Que sorte, hein? Chegou em Japeri. Chegando lá, você desceu na estação de Japeri, você também estava com sede. Você foi no primeiro bar que estava perto, será que tinha Coca-Cola lá? Tinha Coca-Cola, mas você não é um cara afortunado, você não mora em Japeri, você mora um pouco depois de Japeri. Você pegou então uma Kombi, e aí foi para o interior de Japeri. Desceu lá no interior de Japeri, encontrou um bar aberto. Tem Coca-Cola lá? Tem. Mas a sua jornada não acabou. Você ainda tinha que fazer 3 km de caminhada para chegar na sua casa. Você foi caminhando. E aí lá tinha uma vendinha, uma moça que vendia alguma coisa. Tem Coca-Cola lá? Tem. Ou seja, a Coca-Cola entendeu que além de ela ter um produto muito bom, com preço X, que muitas pessoas gostam, ela precisa estar disponível, ela precisa ter esse valor de estar próximo. Porque senão, se você chegar lá e pedir uma Coca-Cola, não tiver, o que o garçom fala para você? Olha, não tem Coca, tem Pepsi, pode ser. E aí talvez naquele momento você fale, não, a Pepsi também é boa. E aí você perca o cliente naquela hora. Então, cada vez mais as atividades logísticas, os processos logísticos são importantes por causa disso, porque elas agregam, se bem feitas, muito valor. O inverso também é verdadeiro. Muitos de nós têm experiências logísticas ruins e aí falam, não, cara, não compro mais aqui porque a entrega demorou. Não compro mais aqui porque o produto chegou amassado. Não compro mais aqui por causa disso ou daquilo. Então, logística cada vez mais vem sendo usado pelas organizações. E aí também gostaria de desmistificar. Muitas pessoas acham, a logística é só para a indústria? Não. Alguém poderia me dizer se um banco, uma instituição financeira tem que ter logística? Sim, tem que ter. Por exemplo, para colocar dinheiro no caixa eletrônico, né? Caixa eletrônico é um estoque de dinheiro. Se tiver muito dinheiro é ruim, porque corre o risco de ter algum infortúnio. Se tiver pouco dinheiro é ruim, porque o cliente pode chegar lá e não ter. Tem uma baita de uma logística para alimentar um caixa eletrônico, né? Muito mais complexa do que alimentar uma gôndola de um supermercado. Um hospital tem que ter logística? Tem. Um aeroporto tem que ter logística? Tem. Um salão de beleza tem que ter logística? Tem. Né? Cada um na sua escala, né? Então, também gostaria de transmitir para vocês que cada vez mais as atividades logísticas elas têm que criar esse valor. Para quem gosta, existe um autor que o pessoal de administração gosta, né? Chamado Michael Porter, né? E aí ele, num determinado momento, ele desenhou lá, fez esse desenho aqui, né? Chamado cadeia de valor. Muitos que estudam administração aqui, que talvez sejam a maioria, já devem ter visto essa figura, né? Quase todos os estudantes de administração, em algum momento da sua formação, viram, e os de engenharia também, né? E aí, não sei quantos já tinham prestado atenção que nessa figurinha aqui lá do Porter, né? Que é um cara renomado no campo da estratégia, né? Aparece lá a palavra logística várias vezes ali embaixo, né? Então aparece ali, ó, logística de entrada, logística de saída, aquisição, que é uma atividade logística, e por aí afora. Então, a gente que trabalha em logística realmente está numa área que tem um potencial muito grande. E melhor, pessoal, tem um potencial ainda muito grande a ser desenvolvido, que tem bastantes oportunidades. Outra coisa que eu gosto muito de falar sobre logística é que quem trabalha em logística, e aí talvez o termo em inglês facilite esse entendimento, né? Muitas vezes a gente lê logística, outras vezes a gente lê supply chain, provavelmente todos já devem ter ouvido esse termo, né? Ou cadeia de suprimento, né? Chain, na verdade, a tradução literal é corrente. E eu gosto dessa definição porque eu entendo que as coisas realmente estão todas interligadas. É muito comum também para cada um de nós, quando você não recebe um produto, você
atribuir a responsabilidade do não recebimento do produto a quem? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você comprou algo pela internet? Você foi lá, comprou o seu notebook pela internet e o computador não chegou. Você fala, nossa, isso aí foi culpa de quem? Você de novo fala, foi culpa da transportadora. Que é o cara que está aqui no último elo, né? Mas às vezes não. Às vezes você não recebeu o computador porque o atacado lá, a empresa que te vendeu, ficou demorando tanto tempo a negociar o preço com o fabricante que o fabricante não entregou. O que eu quero dizer, pessoal? As coisas são interligadas. Muitas das vezes pode ser que o seu computador não chegou, né? O seu computador não chegou porque o fabricante lá do computador, né, não conseguiu comprar uma determinada peça. E aí as coisas são totalmente integradas. Por isso que quem trabalha em logística tem que ter essa visão do todo. Você não pode olhar só o seu pedacinho. E aí, de novo, a gente vai começar a refletir sobre qual é a importância da gente olhar lá para o processo, né, para o fluxo e ver onde tem gargalo, onde eu posso melhorar. Porque se eu tiver qualquer interrupção em qualquer pedacinho desse aqui, vai impactar esse recebimento aqui. Logística é mais ou menos igual aquela corrida 4x100 com bastão. Alguém lembra aí das Olimpíadas? Corrida 4x100 com bastão. O primeiro cara vai lá e corre devagarzinho. Entrega o bastão para o outro. O segundo cara também corre devagarzinho. O terceiro deixa cair o bastão. E o quarto, todo mundo fica dando pressão. Vai, vai, vai. E tem que ganhar a corrida. Mas não depende só do quarto corredor. Depende de todos. Então também, quando a gente começar a ver essa questão da linha, a gente vai ver, cara, essas coisas são integradas. E só para fechar essa questão de logística, o profissional de logística tem poucos desafios na vida. Muito poucos, né? Bom, e um deles é esse aqui. É simplesmente você conseguir colocar o produto certo, ou seja, comprou notebook e recebe notebook. Né? Na quantidade certa, comprou um notebook e recebe um notebook. Né? No lugar certo, comprou para entregar na Professor Gabiso, recebe na Professor Gabiso. No tempo certo, quero receber isso no dia tal. Né? E ao mínimo custo. Só que a gente sabe que isso não é fácil. Eu poderia ficar aqui até 5 horas da manhã contando para vocês várias histórias da minha vida em que esse negócio não funcionou, né? Algumas histórias trágicas, outras não tão trágicas. Mas não é fácil, pessoal, você conseguir fazer esse ciclo acontecer. E muitas das vezes isso não acontece porque os processos internos lá ainda não estão bem azeitados, né? Bom, vou contar só a última situação que aconteceu. No Natal, por exemplo, eu tenho um amigo que tem trigêmeos, né? Cara sortudo, de uma tacada só, consegue desconto na creche, né? Essas coisas todas. Trigêmeo. Os filhos dele fazem aniversário dia 22 de dezembro, próximo do Natal. Já faz um pacotão só, né? Faz uma festa, tranquilo. Quando chegou no dia 18, ele me ligou. 10 horas da noite. Merim, você conhece o gestor de logística da empresa X? Eu falei, pô, conheço, o cara já trabalhou comigo. Pô, cara, comprei 3 fantasias para meus filhos para festa e não recebi, cara. Pô, dá para você dar um toque lá? Eu falei, claro. Me passa aí o número do pedido, não sei o que é. O cara me passou, eu mandei lá pro meu amigo, falei, cara, pô, amigão meu, pô, aniversário do filho dele, veio o pedido. O cara falou, Merim, tá resolvido, deixa comigo. Eu falei, ó, que bom. No outro dia, 10 horas da manhã, eu recebi um WhatsApp, né? Cara, ó, o pedido já saiu, já deve até ter sido entregue. Falei, ô, beleza, né? Quando deu meio-dia, o meu amigo pai lá dos 3 garotos me ligou e falou, pô, menino, pô, você é o cara. Já recebeu a encomenda lá em casa. Eu falei, pô, aproveita aí, não me bota naquelas mesas lá, que fica perto do banheiro lá, me bota naquelas mesas boas, onde o garçom passa toda hora, né? Pô, uma mão lava a outra. Ah, beleza, tranquilo. Quando deu 9h30 da noite, o cara ligou, falou, menino, tô com um problema. Eu falei, qual o problema? Ele falou, só chegou 2 fantasias. Eu comprei 3, só chegaram 2. E agora, o que eu faço? Eu falei pra ele, cara, mas tem que responder agora. Ele falou, tem que responder. Eu falei, cara, alternativa número 1, dá um filho pra alguém, você já tem 3. Ele falou, menino, eu já me apeguei aos meninos, eu sei o nome dele. Eu falei, bom, então essa não vai dar. Eu falei, alternativa número 2, cara, você
pega, bota os guris dentro do quarto, apaga a luz, manda eles sair no braço, quem perder vira o vilão, não vira o herói. Falei, menino, não posso estimular violência. Falei, meu Deus do céu, você tá me pedindo ajuda, eu tô te dando, né? Dei para ele mais umas 15 dicas, nenhuma delas foi aceita, e eu falei, cara, amanhã de manhã você vai lá na Uruguaiana e compra uma outra fantasia, porque essa não vai chegar. O que aconteceu, pessoal? Funcionou uma série de coisas, mas a quantidade não chegou certa. A fantasia chegou no dia 6 de janeiro. Pô, a festa já tinha acontecido, com 1000 pedidos de desculpas. Foi má fé, foi má intenção? Não, aconteceu alguma coisa no processo. Então, o desafio de quem trabalha em logística é extremamente grande. Mas o que tem a ver, então, essa questão de logística com os conceitos de Lean? Existe dentro da logística, e eu estava conversando ali com o Humberto, talvez de todas as áreas em que os conceitos Lean são hoje aplicados, talvez a logística seja uma das áreas que mais tem aderência a esses conceitos, talvez seja a área onde a gente mais tem oportunidade de usar esses conceitos a nosso favor, mas infelizmente a gente ainda não olha todos. Existem 7 grandes desperdícios na logística que os conceitos Lean podem nos ajudar, né? Claro que devem existir muito mais do que 7, né? 7 é até um número meio duvidoso, né? Mas devem ter 70 talvez, mas 7 são aqueles mais consistentes, são aqueles mais relevantes, são aqueles onde a gente tem mais oportunidade de, buscando solucioná-los, trazer um melhor retorno para a empresa. E aí quando eu falo de retorno, é retorno em termos de custo e retorno em termos de nível de serviço ao cliente, ou seja, você consegue oportunizar um nível de serviço melhor para o seu cliente e consegue talvez reduzir alguns custos. Vou passar aqui por eles rapidamente. Existe um quadrinho ilustrativo, né? E aqui aparecem lá os 7, né? Processamento desnecessário, movimentação, espera, transporte, defeito, estoque e superprodução. Só para nos auxiliar um pouquinho na reflexão de cada um deles, para que aí o Humberto fale de como que os processos Lean podem ajudar, eu coloquei aqui alguns deles para a gente refletir, né? O primeiro deles é defeito. Um dos grandes vilões de qualquer organização, né, seja ela de uma indústria ou um serviço, né, é um negócio chamado defeito. Quando a gente fala em defeito, a gente está falando na produção ou na fabricação, né, de qualquer peça defeituosa ou que precise sofrer algum reparo, em que a gente precisou então gastar mais tempo do que o necessário. O meu avô, por exemplo, já falava: faz, meu filho, certo da primeira vez, porque quem não faz certo da primeira vez tem trabalho dobrado, né? Fica fazendo várias vezes a mesma coisa. Então, um dos grandes vilões, um dos grandes sintomas que a gente pode ter dentro de uma organização em que a gente tem potencial para usar conceitos Lean cara, eu tenho muito conserto, eu tenho muito retrabalho, eu tenho muita peça defeituosa, eu tenho que ter muita inspeção para ver se as coisas estão certas. Todas as vezes que a gente tem esse tipo de situação, é sinal de que, pô, cara, tem um negócio que eu posso fazer, né? Tem alguma coisa que a gente pode fazer. Quando a gente está falando disso, não está falando só de produto, muitas das vezes tem informação. Quantos de nós aqui não tem que ficar preenchendo a mesma informação 10, 15, 22 vezes, né, quando você já fez uma vez numa determinada empresa e toda hora? Então, isso gera o quê, pessoal? Gera uma ineficiência. Toda vez que você não faz correto da primeira vez, você gasta tempo, você atrasa aquilo que o cliente desejava. O segundo grande desperdício que a gente considera dentro de uma operação logística, né, é um negócio chamado superprodução. Dentro de uma indústria, isso é mais facilmente notável. Eu, por muito tempo, trabalhei dentro de indústrias, né, e sempre tinha um dilema. O cara da produção, o gestor de produção, ele é cobrado porque a indústria fala: cara, você tem que produzir a maior quantidade possível no menor custo.
E a gente sabe que isso, para conseguir fazer isso, você quer fazer o quê, cara? Fazer um lote maior, para você diminuir esse setup de máquina, para você não ter que ficar trocando toda hora, para você acertou a máquina, continua fabricando aquele negócio a vida toda. Para o cara de produção, se você perguntar para ele, ele gostaria de trabalhar numa empresa que produzisse um único produto igual a vida toda. Seria o melhor dos mundos para ele. Entretanto, não é o que o mercado deseja. Mas ainda tem muitas empresas que, por questões tecnológicas ou por até questões de custo, acabam gerando uma produção acima, talvez, do que o mercado esteja apto a demandar. Todas as vezes que a gente tem superprodução, ou seja, tem produções em volumes acima do necessário, a gente também acaba tendo perda. Perda de quê, pessoal? Perda de insumo, perda de energia, perda de estoque, perda de uma série de coisas. Grande parte das empresas hoje, né, elas procuram atrasar o máximo a sua produção. Existe um conceito muito bacana chamado, tem um nome em inglês, chamado postponed, ou seja, postergar ao máximo você fazer o produto final. Quem faz isso de uma forma clara que dá pra gente ver é o Subway. Quando você chega lá no Subway, ele tem todos os insumos lá separadinho. Ele só faz o sanduíche quando você dá a ordem lá, você confirma que você vai querer comprar, não é isso? Enquanto isso, por quê? Porque ele sabe que aquela alface, enquanto ela estiver dentro daquela vasilhinha, ela pode entrar no sanduíche de qualquer um de nós. Depois que ela vai para dentro do sanduíche, como é outros fast food, ela não pode mais voltar. O cara não tira a face de um sanduíche para o outro. Então, pessoal, um dos sintomas também de desperdício é quando você vê empresas que acabam, por algumas questões estratégicas ou não, né, tendo uma superprodução muito grande. A produção excessiva, pessoal, é uma das coisas que a gente mais hoje em dia vem conversando e vem buscando fazer para minimizar. A grande tendência é, cara, produzir sob encomenda. Hoje mesmo de manhã eu estava numa reunião e aí eu vi que uma grande rede de roupas jovem aqui do Rio de Janeiro, comandada por 3 jovens, que já não são tão jovens assim, está lançando no mercado uma possibilidade de você entrar na loja, escolher a camisa, sentar lá, o cara tirar suas medidas e em 6 horas entregar a camisa na sua casa. Isso já é plenamente possível, né? Ou seja, o cara vai produzir a camisa na hora que você quiser. Isso demanda outras coisas, mas isso já está acontecendo. Bom, decorrente normalmente de produções excessivas, a gente tem um outro grande desperdício que é um negócio chamado estoque. Estoque, pessoal, é dinheiro parado, né? Estoque, ele tem um custo que muitas das vezes a gente não vê. Grande parte das vezes quando a gente pensa assim, quanto que é o custo de estoque? A conta que a gente faz é o custo daquele material. Não é só isso. Custo do espaço, custo de oportunidade, custo de depreciação do bem, custo de uma série de outras coisas, custo de armazenagem e por aí vai. Então, todas as vezes em que você se depara com uma organização que tem um volume de estoque, né, normalmente ou decorrente por uma superprodução ou por uma supercompra, é sinal de que tem uma oportunidade de usar alguns conceitos Lean. Muitas das vezes isso acontece ou porque é uma indústria que produziu muito ou porque, de repente, na hora lá da aquisição, ela foi induzida a comprar uma quantidade a mais. Não é incomum você, quando está fazendo uma negociação de compras, você fala, quanto custa isso? O cara fala 10. Você fala, pô, mas o que dá para fazer? O cara fala, depende, se você comprar, em vez de comprar 5, eu consigo fazer um preço melhor unitário. No entanto, isso aumenta lá o estoque. Então, olhou lá, tem muito estoque, é sinal de que tem algum tipo de desperdício lá que pode ser acontecido. Outra coisa importante, pessoal, o estoque normalmente oculta outros problemas, né? Normalmente o estoque oculta problemas de ineficiências. É mais ou menos como na nossa casa. Se você tem fartura, né, na geladeira, né, toda hora, né,
você não se preocupa muito se tem coisa estragando, se não tem. Quando você só tem uma maçã e aquela maçã estraga, aí você fala, ô rapaz. Então assim, toda vez que tem muito estoque, além desses problemas, você ainda pode estar ocultando algumas outras coisas, de balanceamento de produção, compra mal feita, né? É mais ou menos como a maré da praia. Quando a maré baixa, você começa a ver que tem uma porção de cascalho lá embaixo. Então tem muito estoque, é sinal de que tem algum desperdício. Movimentação, pessoal. Movimentação é quando a gente fala de movimentação desnecessária. Eu tive um chefe, logo assim que eu comecei a trabalhar em logística, que falava assim, seu Meirinho, todas as vezes que um funcionário ficar carregando a caixa de um lugar para o outro, do outro para um, do outro para um, sem essa caixa ir para o destino final, tá errado. E ele tem total razão. Isso já se faz muito tempo. Muitas das vezes a gente faz movimentações desnecessárias. Esse cara falava para mim assim, seu menino, você recebeu um material, você coloca ele logo no lugar certo. Não bota ele num cantinho para depois levar ele para outro lugar, para depois levar ele para outro lugar, para levar ele para outro lugar. Toda movimentação gera tempo, gera custo, né? Gera possibilidade de avaria no material, gera uma série de coisas que vão ocasionar desperdício. Então, olhou para uma operação, tem muita movimentação, é sinal também de que alguma coisa não está indo bem. Recentemente eu fui convidado para uma empresa para ajudar num trabalho, era uma empresa, uma operação de entrega. Essa empresa tem 480 veículos aqui no Rio de Janeiro, fazendo distribuição na cidade do Rio de Janeiro. E aí tinha uma quantidade de funcionários lá bastante grande e tinha algumas coisas lá que de repente tinha oportunidade de fazer. Na primeira visita que eu fiz, eu estava conversando com o dono e o dono falou para mim assim, você acha que tem muita gente aqui? Não sei, né? Não acho nada ainda. Preciso dar uma olhada no número, preciso ver alguma coisa, né, para olhar. Mas aí eu vi que a empresa tinha assim um mezanino. E aí eu subi assim, falei, podemos conversar ali de cima? Ele falou, claro. E aí eu fiquei conversando lá de cima, olhando a operação lá embaixo, um formigueiro. Gente pra caramba, dando pra tudo quanto é lugar. Eu me fixei numa pessoa, né? Escolhi uma pessoa, né, com uma característica tal que era mais fácil e fiquei com o olho acompanhando aquela pessoa. E aí eu falei pra ele, cara, se tem muita gente eu ainda não sei. Agora que vocês fazem muita movimentação desnecessária, me parece que sim. Ele falou, por quê? Eu falei, fica olhando para aquela pessoa ali com aquela característica. Ele ficou. Aí o cara pegava a caixa, botava no lugar, depois pegava outra, vinha. O cara ficava passeando com a caixa. E não era só esse cara, era uma porção. Os fluxos não eram bem definidos. Então, assim, pessoal, tem muita movimentação de parar, empilhar, pegar, voltar. É sinal de que você tem desperdício de recurso. O ideal é, pegou uma coisa, coloca no lugar, dali vai para fora, vai para algum lugar. Não é para ficar passeando dentro. Outro grande desperdício, pessoal, operações de transporte. Ou seja, se você tem que movimentar coisas por longas distâncias desnecessariamente, isso também tem alguma coisa errada. Por exemplo, supermercados. Todo mundo aqui, alguma vez na vida, já foi a um supermercado, né? Alguns gostam de ir, outros não gostam, mas pelo menos uma vez você já foi. Se você observar, né, o supermercado tem lá a parte onde ele armazena os seus produtos, né, fica lá no fundão, não fica? E aí muitas das vezes você vê o cara andando com um fardo mais pesado de produto, atravessando o supermercado inteiro, gritando, óleo pesado, né? Porque na hora que projetaram lá o layout, talvez ninguém nem pensou nisso, né? E às vezes isso causa uma série de transtornos. Então, operações que você tem muito transporte, né, seja ele interno ou externo, de longas distâncias, que não está agregando valor ao produto, também isso é uma fonte de desperdício. Muitas das vezes o layout é inadequado, a gente tem que ficar transitando muito com as coisas. Muitas das vezes é porque quando pensou na operação nem se ligou nisso. Falou, não, isso aqui sempre foi assim. Infelizmente, a gente vive a síndrome da Gabriela. Todo mundo conhece a síndrome da Gabriela. Muitas das vezes você chega num lugar e pergunta, por que é assim? Aí o cara fala, não sei, só sei que foi assim, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Você fala, mas por que não muda?
Mas pode mudar? Pode, não sei. Então, cuidado, pessoal. Olhou muita operação de transporte, complicou. Outro desperdício, pessoal, espera. Muitas das vezes você vai visitar uma operação e tem uma pilha de material lá e você fala, por que esse material está aqui? Está esperando um outro componente para entrar e fechar o produto. Só está faltando uma pecinha tal. Isso significa o seguinte, primeiro, o fluxo já não é mais contínuo, está parando lá, alguém vai ter que pegar aquilo e levar para outro lugar. Então, operações que têm muitas paradas, muitas estações de trabalho em que tem acúmulo de produtos para ser complementados, também não é um bom sinal. O que está acontecendo? Provavelmente você não está conseguindo fazer um fluxo contínuo e aí você está gerando aquele estoquezinho ali, está esperando. Muitas das vezes essa espera é porque a empresa, né, não tinha aquele componente e aí ela fabricou, vamos fabricar, depois quando chegar essa pecinha eu coloco lá. Aí abre a caixa, faz tudo. Muitas das vezes ela está aguardando um outro processamento, ela tem uma linha que é mais rápida do que a outra, e aí ela entope, ela fez a parte dela e jogou o problema para frente, e aí isso também não é legal. Pior é quando você tem espera porque você não tem operador para fazer. E aí você pergunta pro cara, por que você não coloca um operador? Ele fala, porque vai custar dinheiro. Você fala, mas quanto está custando essa montoeira de material parado aqui, que ainda não é um produto acabado e que ainda não pode ser comercializado? Aí, às vezes, ele não sabe responder. Então, cuidado, pessoal. E a última dos 7 maiores vilões aí é um negócio chamado processamento desnecessário. Ou seja, qualquer atividade operacional ou atividade de logística que você faz que não agrega nenhum valor, que o cliente olha para lá e não paga um tostão a mais, deveria ser repensado. Um exemplo muito fácil da gente enxergar isso era numa época atrás aí, quando você andava de avião. Você chegava numa empresa tal, chamada TAM, tinha um tapete vermelho assim, né? Tinha um tapete vermelho, estava lá o comandante te esperando, te cumprimentava. Pô, aquilo era super bacana, não era? Pô, todo mundo adorava a TAM por vários anos seguidos, não só por isso, mas por várias outras ações. A TAM era considerada a empresa de melhor atendimento ao cliente. E realmente era. Eu, por exercício profissional, andei muito de avião a minha vida toda, né? Realmente era. Mas aí um dia apareceu uma outra empresa chamada Gol. Não tinha tapete vermelho, não tinha o comandante falando com você, nem lanchinho tinha. Só que o preço da passagem era metade do preço. O que aconteceu com o cliente? Migrou. Ele falou, eu vou pagar 500 conto a mais para pisar num tapete vermelho? É ruim. Ou seja, o tapete vermelho naquele momento não agregava valor. Então todas as vezes que a gente olha para uma atividade e fala, cara, eu faço isso, o cliente valoriza isso? O cliente entende que isso é bom? Todo mundo gosta de ser mimado. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que mimar as pessoas, claro que tem. Tem que ser zeloso com o seu serviço, mas o cliente percebe valor aquilo. Se não perceber, cara, talvez você tenha colocando energia e grana num negócio que não vai trazer nada. Então, tem que olhar, cara, esse passo é desnecessário. Eu, infelizmente, não sou da época touch, eu sou da época, né? Eu sou da época, como alguns aqui, em que você, dentro de uma organização, para você comunicar com o outro, não era o WhatsApp nem e-mail. Era um documento chamado comunicação interna. Era um papel, você preenchia aquele papel. E tinha comunicação interna em várias vias, né? Porque você tinha que mandar aquele negócio para várias pessoas. E aí, um belo dia, eu falei assim, cara, mas por que tem que mandar 10 cópias? Não, porque todo mundo lê. Eu falei, pô, duvida que todo mundo lê esse negócio. Você acha que todo mundo lê? Não lê, né? Então, assim, pessoal, é desnecessário. Você tem algum passo, alguma etapa na operação que não agrega valor, que não serve, colocou alguma coisa que só está atrapalhando, pô, cara, mas para que isso serve? Infelizmente, às vezes a gente fica meio viciado no nosso olhar.
a gente vê aquele negócio, acha que sempre foi assim, e graças a Deus, às vezes, chegam pessoas que nos tiram da zona de conforto, te perguntam, por que faz isso? E muitas das vezes você não tem resposta, você não sabe o porquê. Por que faz isso? Eu não sei. E se deixar de fazer, o que vai mudar? Nada. Não vai mudar nada. Todas as vezes eu pergunto, pô, se você tirar isso aí, o cliente vai reclamar? Vai gerar... Não, então é nessa questão. Ou seja, a gente tem que ser simples, pessoal. A gente tem que ser lean, tem que ser enxuto. Fazer realmente aquilo que realmente vai agregar valor, que o cliente vai falar, não, legal, cara, eu vou comprar esse produto aqui porque para mim chega tranquilinho, para mim não tem muita coisa. Todo mundo aqui, alguém gosta de ler manual? Pô, você compra um equipamento, vem um manual dessa baitola assim. O que as indústrias perceberam? O que a indústria faz agora? Guia rápido de instalação. Um papelzinho com 3 folhinhas. Cara, isso aqui que eu leio. Sempre tem alguém que lê tudo, né? Tem gente que, mas a maioria de nós não lê. Você pega lá o guia rápido. Muitas empresas agora nem tem mais manual. Tem o quê? Um tutorial na internet. Um CD. Eu, só para encerrar, quando tive a oportunidade, depois de comprar aquela televisão, aquele sofá, eu juntei mais uma grana e comprei um carro. Aí comprei um carro, beleza. Fui lá na concessionária, levei a família toda, né? Pô, é um evento você comprar um carro, né? E aí, pô, chegou lá, não sei o que, entrou no carro, veio o cara da concessionária, falou, o carro é assim, liga aqui, pá, tudo bem. E aí o cara falou, ó, tá aqui o manual, era um CD. Eu falei, caramba, rapaz, que legal, né? Aí, pô, entrei no carro, né? Liguei, porque você sabe quando você compra um carro zero, você tem uma alegria e uma tristeza muito rápida, né? A alegria é quando o cara te dá a chave, a tristeza é quando você liga e fala que não pode mais voltar atrás. Mas aí tudo bem, né? Tava lá a minha família toda, né? Tava eu, a minha esposa, o meu filho, a minha mãe, meu pai, minha sogra. E era um Fiat Uno, não sei como cabia tanta gente. Tava lá assim, aí botei o CD assim para ouvir. E aí veio aquela voz assim, né? Daquela menina do aeroporto, aquela voz assim, fala assim, parabéns, você deve ser uma pessoa especial. Eu olhava assim para minha esposa e falava, tá vendo aí? Você deve ser uma pessoa fantástica, você adquiriu um veículo XPTO. Você deve ser uma pessoa de muito bom gosto, não sei o que. Eu olhava assim, né? Olhava pelo retrovisor, a minha sogra fazia assim, eu falava, não, a moça tá certa, ela tem razão. Ou seja, o cara chegou e acabou com aquela montoeira de papel que ninguém lê. Ele falou, cara, o que você quer ouvir, tá aqui. Ouve aqui, ou você vai para um tutorial da internet. Então, pessoal, a gente não pode querer complicar as coisas. Muitas das vezes a gente faz muita coisa que poderia ser feita de uma forma mais simples. É só você perguntar para uma criança como é que deveria ser. Ele vai te falar de uma forma mais simples. Mas a gente não, quer incrementar. Muitas vezes, infelizmente, as organizações, nós, e eu me incluo nisso, para justificar o nosso emprego, acaba querendo colocar complicações, né? Pô, se eu fizer simples, vai acabar com o meu emprego. Eu sou o cara que dou aquele carimbo final. E às vezes isso atrapalha. Beleza? Bom, Humberto vai falar um pouquinho pra gente sobre a questão do Lean e como é que o Lean consegue minimizar e ajudar nesses aspectos aí. E aí no final a gente troca ideia de dúvida. Bom, a ideia central do Lean, né, pegando bastante esse gancho aí que o Meirin já colocou, basicamente é você tentar agregar valor no produto, né, no que você está entregando, o produto ou serviço que você está entregando para o seu cliente, rapidez no processo e com isso conseguir diminuir a quantidade de recurso que você gasta e diminuir a quantidade de desperdício inerente a esse processo. Então, a ideia central do Lean já está completamente linkada aí com todas essas questões que o Meirin colocou dos desperdícios, desses 7 principais desperdícios, né, da logística. E aqui tem um quadrinho interessante, né, que seria a estrutura do Lean, onde o objetivo é a melhor qualidade, o menor custo e o lead time mais curto. O lead time é o tempo que você leva desde o início, propriamente dito, até o final de uma tarefa. Seria porta a porta, né, de uma operação. E a gente pode pensar na operação, pode pensar numa distribuição, num processo de aquisição também. E os considerados 2 pilares seria o just in time, que está muito linkado com aquela ideia de você conseguir prover o produto certo, na quantidade certa, no local certo, no tempo certo. Né? Então, atrelado a isso está o fluxo contínuo, o tax time, mais para frente eu vou falar
mais sobre o que é o takt time, o sistema puxado, também vou abordar sobre isso. E o Jidoka, uma palavra japonesa, vem de uma ideia que, no início do século passado, foi pensado que não necessariamente os humanos e as máquinas deveriam estar trabalhando exatamente juntos. Você poderia tentar automatizar com o serviço com uma máquina e o humano só entraria lá quando desse algum problema nessa máquina, então ele faria alguma intervenção no processo. Então você separa o trabalho humano do trabalho das máquinas e você para e notifica as anormalidades. Isso é algo bem interessante, porque a gente tende a acreditar que não pode parar o nosso fluxo de trabalho, porque a gente coloca aqui do lado, né, aquela questão, a gente coloca aqui do lado o produto defeituoso, depois a gente vai trabalhar nisso e continua aí, né, segue o baile. Mas eles começaram a perceber que se você conseguisse parar e notificar a todos esse problema que estava acontecendo, seria muito mais fácil de toda a cadeia produtiva perceber que ali tem um problema, ali tem um gargalo, a gente precisa atuar ali. E é um caso bem interessante. O próprio nome a palavra japonesa, né? Mais para frente vocês vão entender isso. Quando começou a se implantar essa filosofia, em geral, 10% dos funcionários de grandes indústrias eram inspetores da qualidade. E com essa filosofia, para que todos os funcionários pudessem parar, anotar essas anormalidades e conseguirem trabalhar nelas, todos eles deveriam ter uma noção de qualidade, ter uma noção do fluxo, ter uma noção da cadeia de valor da empresa como um todo. Então todos eles passaram a ser, entre aspas, fiscais da qualidade. E com isso diminuiu a quantidade dessas grandes empresas que passaram a adotar essa filosofia de 10% para 1% dos funcionários sendo inspetores. Porque se todos os funcionários já têm toda essa noção, já têm essa filosofia, já têm essa cultura da qualidade, dessa cultura de você conseguir, de você fazer certo da primeira vez, e então isso fica muito mais fácil, você economiza muito em questões, por exemplo, de inspeção, que a gente já viu que não agrega valor. Você, quando compra um produto, você não quer saber, você não está pagando porque ele foi inspecionado por 3, 4 pessoas, você está pagando pelo produto, pelo que ele faz. Então, se ele foi inspecionado por uma pessoa, se foi inspecionado por 5 pessoas, para você não importa. Então, ou seja, o cliente não está disposto a pagar por uma inspeção, por quantos inspetores tem naquela empresa. Se aquela empresa tem 10 inspetores ou tem 100 inspetores, você não está disposto a pagar mais por isso. É prejuízo que a empresa está tomando. E a base para isso tudo, né, o nivelamento está muito associado à ideia do balanceamento da produção. Então, ou seja, uma produção balanceada, onde consiga imprimir todos esses valores da logística, né? Então, por isso que tem esse link muito especial do Lean com a logística. O trabalho padronizado, porque só com determinados níveis de padronização você vai conseguir atingir os melhores resultados. Pensa que se não tem um trabalho padronizado, como você vai garantir que vai estar entregando sempre da mesma forma, sempre naquele tempo, sempre na quantidade correta? É difícil. Então, o trabalho padronizado é uma dessas bases. E a filosofia da melhoria contínua. Isso que vai dar estabilidade para que toda essa casa, digamos assim, a gente chama da casa da qualidade, possa se manter estável e prosseguir com o seu trabalho. Vocês perceberam aqui, principalmente esse termo, né, Jidoka, tem muita coisa da cultura japonesa aí, porque basicamente a filosofia Lean ela é baseada no sistema Toyota de produção. Então, assim, falando um pouco até da história do Lean, o primeiro livro a abordar sobre Lean foi de 1990, mas isso a ideia, a filosofia vem de muito antes. Pós-guerra, após a Segunda Guerra, o Japão destruído com tudo que aconteceu. E aí o Deming, né, um dos grandes gurus da qualidade, foi pro Japão para tentar levantar empresas que eram muitas vezes de cultura de gestão familiar, empresas pequenas, mas que com os conhecimentos de gestão da qualidade do Deming, aliado à própria cultura japonesa de perfeição, de melhoria contínua, de busca por excelência, fizeram criar uma filosofia e uma metodologia que pôde alavancar esses resultados. E isso mostra claramente, a Toyota foi considerado o grande símbolo disso, porque ela não tinha condições, a princípio, de disputar de igual para igual com as grandes montadoras do mundo. Mas ela conseguiu, através de uma gestão enxuta, atingir um patamar de se tornar referência mundial
de qualidade por muitos anos. Durante muitos anos, quando se pensava em qualidade na produção, se pensava em Toyota, e até hoje ela mantém essa cultura. Muitos cases de conseguir reduzir desperdícios são atrelados a culturas, a implementações que a Toyota fez em suas fábricas. Então, assim, os 2 pontos que eu coloquei, né, do Just-in-Time e do Jidoka. O Just-in-Time, né, voltado com essa ideia da eliminação do desperdício, porque se você consegue entregar os produtos certo, no tempo certo, no local certo, você está eliminando o desperdício. E o Jidoka é a ideia da fabricação com qualidade, você conseguir manter aquela padronização, a automação do processo, onde só vai ter alguma intervenção se houver alguma variação de causa especial. E aí a aplicabilidade, né, embora a Lean tenha vindo da indústria automobilística, essa ideia e as suas práticas se estendem em diferentes ramos. E aí, assim, até além da logística mesmo, gosto muito de citar a startup, tem um livro que fala, né, Startup Enxuta, Startup Lean, Lean Startup. Hospitais, na área da saúde, bancos, empresas de serviço em geral. Mas hoje, realmente, a logística é a área com o maior número de cases de sucesso da filosofia Lean. E isso é notório quando, se quiser buscar no Google mesmo um tutorial online para dar uma noção mais legal, você vai ver que a maioria dos exemplos são dados para questão de logística. Porque é muito fácil conseguir atrelar tudo isso que a gente está falando, e ao longo do que eu vou explicar para vocês da filosofia Lean, com tudo que o Meirin já colocou, vocês vão ver que as informações vão casar. Vocês vão ver que uma coisa vai complementar a outra. Então, aqui alguns elementos importantes. Primeiramente, é o foco no cliente, né? O cliente em primeiro lugar. Então, muito a ver com aquilo do o que é o valor. Quanto o cliente está disposto a pagar por aquilo. Se o cliente está disposto a pagar por uma determinada característica, tudo que você faça a mais dessa determinada característica pode ser considerado desperdício. Você não está gerando o teu foco no cliente. Você está focando no teu processo, você está focando em alguma coisa sua interna e não no cliente. Então, se o cliente não está disposto a pagar por aquilo e você está fazendo aquilo, é um processamento desnecessário. A ideia da melhoria contínua. Então, é importante essa filosofia da melhoria contínua. Tem uma palavra japonesa, né, o Kaizen, que fala sobre essa questão da melhoria pontual. E dentro da filosofia Lean, acredita-se que a melhor forma de você conseguir fazer uma determinada atividade, ela ainda não existe. É a próxima forma. Então você vai melhorar o seu processo e você vai chegar na melhor forma. Mas quando você chegar nessa melhor forma, vai ter uma outra melhor forma em seguida e assim sucessivamente. A ideia da melhoria contínua. O aumento do valor agregado. E isso é bem interessante porque muitas das vezes, quando a gente pode pensar em aumento do valor agregado, pode ser alguma característica que você possa colocar a mais e que o cliente vai estar disposto a pagar por essa característica a mais. Então, realmente, você está agregando uma coisa a mais ao seu produto e o que realmente o cliente está percebendo valor naquilo, o mercado percebe valor naquilo e realmente está disposto a pagar mais por isso. Então, é um valor agregado ao seu produto, é um valor agregado ao seu serviço. Então, são elementos importantes. Isso não somente na ideia de valor agregado, um valor a mais num produto, mas como o cliente vai perceber esse valor. Entender que os desperdícios são oportunidades de melhoria. Então, muito a ver com o que o Meirin falou de o estoque. Se você vê um estoque muito grande numa empresa, né, muitos produtos lá acabados, parados lá, tem uma oportunidade de melhoria aqui. Não deveria ter essa quantidade toda de estoque. Tem alguma coisa que não está fluindo corretamente aqui. A gente precisa entender que aqui tem uma oportunidade de melhoria. Busca contínua pelo zero defeito, está muito ligado à ideia da melhoria contínua, né? Então, quando a gente fala de zero defeito, é muito foco na questão da perfeição. Então, está muito atrelado também à ideia da cultura japonesa, né? Onde foi desenvolvido, basicamente, a filosofia Lean, mas que é justamente a busca pelo defeito zero. E a flexibilidade na produção. Porque é muito simples quando a gente pensa lá atrás, há mais de 100 anos atrás, quando se produzia que é o sonho, né, do engenheiro não, a gente vai fazer um único produto eternamente. É muito fácil planejar essa produção. Agora, e quando você tem diversas variedades de produtos, diversas cores, diversos tamanhos, diversas formas, e você tem um espaço limitado. Você tem um recurso limitado, tem um espaço limitado, tem recursos limitados, né, máquinas limitadas, quantidade de pessoas limitadas, e você tem que ter essa flexibilidade na produção. Então é muito importante conseguir trabalhar
por exemplo, o layout da sua fábrica, do seu processo, de forma que quando surge um pedido diferente daquele pedido que você está fabricando, você consiga realizar essa troca o mais rápido possível de um pedido para o outro e consiga de um produto para o outro para conseguir atender a todos os pedidos. E, novamente, como isso está linkado com a ideia do just-in-time? Porque você pode pedir um produto de uma cor, você de outra, você de outra, você de outra, e pode ser esses pedidos em sequência. Depois ele vai pedir, você pediu verde, azul, vermelho, amarelo. Depois você vai pedir verde, mas eu acabei de produzir amarelo, tem que voltar, sabe? Então esse tempo de conseguir trocar o setup das máquinas para conseguir atuar nessa linha de produção. Estou falando do exemplo de máquinas aqui, mas a gente pode pensar em serviços também dessa forma. Essa flexibilidade na produção é fundamental para que a gente consiga entregar esse valor que a gente está prometendo aos clientes. E aqui os princípios. Lean são 5 princípios e eles estão numa ordem lógica. O primeiro princípio é o valor. Então, ou seja, deixar que o cliente especifique o valor. Isso é um erro muito comum, porque muitas das vezes, principalmente o empreendedor, quando olha para o seu próprio negócio, ele pensa muito no seu próprio negócio, muitas das vezes ele tende a esquecer do foco no cliente. Ele está tão encantado com o seu próprio negócio, tão encantado com a sua solução, que às vezes ele tende a esquecer isso. E você conseguir perceber do cliente, do mercado, o que é valor para ele e focar exatamente nisso. E entender que o cliente não está disposto a pagar é desperdício. É um processamento desnecessário. Você está imprimindo custo, você está colocando custo ali, é financeiro, é horas, é matéria-prima, que está sendo desperdiçado para algo que o cliente não está disposto a pagar por aquilo. E conseguindo identificar o que é valor pela ótica do cliente, a gente pode partir para o fluxo de valor, onde a gente busca identificar dentro do seu processo quais são as etapas que agregam valor. Então a gente tem, dentro do processo, diversas vezes a gente tem etapas que agregam valor e etapas que não agregam valor. Então vamos identificar quais são essas etapas que agregam valor. As que não agregam valor, elas devem ser eliminadas. É porque elas são desperdício, elas não estão agregando valor ao produto ou ao serviço que eu vou entregar para o meu cliente, é desperdício. Então elas precisam ser eliminadas. Com o fluxo de valor adequado, ou seja, a gente identificar essas etapas que agregam valor e, mais do que isso, otimizar a sequência dessas etapas, a gente pode partir então para o fluxo contínuo, que é buscar fazer essa produção sem interrupções em lotes cada vez menores. É justamente aquela ideia de, poxa, não, peraí, eu vou economizar, né, eu vou fazer vários produtos de uma vez só, porque eu vou economizar nisso com o meu fornecedor, que vai me dar um desconto na compra do material. Mas aí eu posso gerar espera, ali no meio eu posso gerar uma produção desbalanceada, eu posso não ter para fazer a distribuição na hora que o cliente lá no final necessita. Então olha a quantidade de problemas que eu estou gerando, porque de repente eu quis colocar um lote maior, meu fluxo não está contínuo e eu não estou atendendo às expectativas do meu cliente lá no final. Então é buscar fazer essa produção sem interrupções e buscar maior rapidez para atender pedidos. E com isso diminuir a quantidade de estoque. Então olha só novamente a ideia da rapidez. Se eu consigo ter rapidez para atender esses pedidos, eu consigo criar uma estrutura para que eu consiga diminuir o meu tempo de processamento, meu tempo de produção, meu tempo de entrega, meu tempo de aquisição de material para conseguir entregar o produto finalizado para o cliente. Se eu consigo reduzir isso, eu vou conseguir atender muito mais rápido um pedido do cliente, eu vou conseguir reduzir muito o meu estoque. Olha a quantidade de oportunidades que a gente está conseguindo encontrar aí, que a gente pode atuar e vai gerar retornos financeiros em grande escala para o seu processo, para o seu trabalho. E com isso a gente vem com a demanda real, né, a demanda puxada, a ideia da produção puxada baseada na demanda real. O que é isso? Muitas das vezes a gente vê as empresas, né, que, olha, não, a gente tem aqui tanto de matéria-prima para a gente poder começar o nosso trabalho e vamos produzir. Vamos produzir, o que vai acontecer? Se você não tem lá na frente o cliente que vai comprar isso, você simplesmente está transferindo o seu estoque do início do seu processo para o final do seu processo. Você está transferindo estoque de matéria-prima para estoque de produtos acabados. Única coisa que você está fazendo. Então, a ideia da produção puxada é exatamente a ideia da demanda real. Eu só vou produzir se eu tiver um pedido claro do meu cliente, um pedido, um pagamento, uma ordem, para que eu possa produzir aquilo. Que foi a ideia do exemplo colocado aqui do Subway.
eu só vou produzir o sanduíche, eu já vou ter a matéria-prima ali no local para poder fazer a produção. Mas eu só vou produzir assim que o meu cliente pedir. E aqui tem a ideia do supermercado, né, que quando você produz apenas a reposição do estoque. Quando você tem produtos que você não consegue produzir na velocidade que o cliente pede, né, ou seja, a ordem de compra vem e você tem 24 horas para entregar, mas você não consegue produzir isso em 24 horas, você tem um pequeno estoque ali e você vai simplesmente repondo esse estoque, aquela ideia do supermercado, da gôndola do supermercado ali. Então, eu tenho alguma coisa ali no meu armazém e eu vou repondo na gôndola do supermercado. E, por fim, a perfeição. Depois que a gente conseguiu elencar todos esses princípios, é a eterna busca pelo zero defeito, a busca da melhoria contínua. Então, esses são os 5 princípios que norteiam, né, a filosofia Lean, e vocês podem ver o quanto eles estão linkados com grande parte da operação logística. E aí aqui trazer alguns pensamentos diferenciados, né, comparando um pensamento tradicional com o pensamento Lean. Então, pensando na ideia da produção, né, o pensamento tradicional é uma produção baseada em previsões. Não, a gente tem uma previsão que vai vender X, então vamos produzir X. E se você não produz, e se não tem essa previsão de demanda, não se cumpre, o que você vai fazer com esse estoque? Enquanto a ideia do pensamento Lean é produção baseada em pedidos. Você só vai fazer baseado nos pedidos que foram feitos. O layout, o pensamento tradicional, muitas vezes baseado no departamento, não, olha, primeiro vai ser o que é debaixo do departamento A, depois vai para o departamento B, depois vai para o departamento C, e aí sim a gente vai entregar para o cliente. Por que a gente não muda essa estrutura, esse layout, para que os departamentos se alinhem conforme o fluxo de produção, conforme deve ser o fluxo de valor e o fluxo contínuo para que a gente entregue o valor para o cliente? Então, não são os clientes que têm que se adequar ao nosso layout, é o nosso layout que tem que se adequar ao valor que o cliente espera do nosso produto, do nosso serviço. O processamento, né, o pensamento tradicional, aquela ideia de lote e fila, né, justamente vamos fazer lotes grandes, só que se fazendo lotes grandes você não tem fluxo contínuo, você tem espera ali no meio, você pode gerar outros tipos de desperdício. Enquanto a ideia do pensamento Lean é o fluxo contínuo. Quanto menor o seu lote, melhor. Se você conseguir chegar num lote único, de você conseguir fazer um produto passando por vez em cada etapa do processo produtivo, perfeito. Manutenção, né, o pensamento tradicional é a manutenção reativa. Eu não vou parar minha linha de produção para poder ficar fazendo manutenção. Vou esperar dar um problema e aí sim eu vou atuar, porque senão eu vou parar a produção, vai gerar desperdício. Mas e se eu tiver uma manutenção preventiva, onde você consiga programar exatamente os tempos de parada para manutenção de cada máquina, otimizar isso da melhor forma possível, para que você diminua o tempo de parada e com isso prolongue o seu tempo contínuo, de fato, o seu fluxo contínuo na sua produção. Porque um outro problema imagina se dá um problema na sua linha, né, de produção, no seu maquinário, em entregas que são capitais, entregas que são fundamentais para o sucesso da empresa. Agora, se você tem uma manutenção preventiva, você para um pouquinho ali, a ideia é que você perde um pouquinho de tempo, mas você ganha muito mais, porque você ganha previsibilidade, você tem uma confiança muito maior no resultado que você vai entregar, você tem uma confiança muito maior de que aquele fluxo vai se manter contínuo e, usando um termo diferente aqui, você não vai ficar na mão, né? Você não vai deixar o seu cliente na mão e você não vai ficar na mão se acontecer algum problema, porque você fez uma manutenção preventiva, cuidou disso para que não acontecesse nenhum tipo de problema nesse aspecto. E a questão do estoque, né? O pensamento tradicional, né, com estocagem, buffers é aquela ideia de você carregar, né? Tipo a ideia do download, né? No computador, você está carregando carregando arquivo até que ele pode abrir. Então, ou seja, você tem que esperar um setup numa máquina para poder conseguir processar aquilo. Com isso, você está gerando fila, você está gerando espera. E a ideia do pensamento do Lean é justamente o just-in-time. O just-in-time, ele simplesmente acaba que todos esses aspectos aqui vão acabar no just-in-time. Porque você não consegue fazer uma produção just-in-time se você não tem fluxo contínuo, se você não tem fluxo de valor, se você não faz sua produção baseada nos pedidos.
você não vai conseguir entregar aquilo como o Meirin colocou, entregar o produto certo, na quantidade certa, no tempo certo, no local certo. E aí, quais problemas principais o Lean atua? Gargalos de produção, acho que ficou bem claro para todos isso, né? Então, e isso está completamente linkado também à ideia da logística, pensando desde lá do fornecedor até a entrega no cliente, porque muitas das vezes o gargalo não é de uma máquina em si, às vezes o gargalo pode ser no processo de distribuição, por exemplo. A redundância das atividades, outro problema. E aqui eu gosto de citar a redundância de atividades. Em alguns casos, uma redundância é necessária. Por exemplo, nesse exemplo que eu falei da manutenção, uma linha de produção de algo que não pode parar, às vezes você tem que ter realmente duas máquinas. Em algum momento, quando você vai fazer manutenção numa, para a outra tá funcionando. Então, em alguns casos, é necessário uma espécie de redundância. Mas quando eu falo de redundância de atividades aqui, volto àquele exemplo da inspeção, da validação de um documento. Por que para a minha produção seguir, eu tenho que ter a validação do supervisor, do gerente e do coordenador? Preciso ter 3 caras carimbando ali, dando ok para poder a produção seguir. Não faz muito sentido. Tem um caso, eu não vou falar o nome da empresa, mas que o cliente exigia que a produção parasse para que o cliente fosse lá e dar o ok para que a produção seguisse. E o cliente pagava por esse tempo parado. Então, olha o desperdício causado por causa de uma validação, por causa de um carimbo, de uma assinatura que precisa ser dada. Estoque excessivo. Acho que está bem claro, né, dentro de tudo que já foi dito aqui, o quanto o Lean pode atuar nessa questão da diminuição de estoque. Complexidade do processo, muitas vezes o mais simples é o melhor, muitas vezes menos é mais. Baixa velocidade de produção. Novamente, se a gente consegue eliminar toda essa quantidade de desperdício, principalmente no que a gente falou de etapas que não agregam valor, olha quanto tempo a gente vai estar ganhando. Então a gente consegue atuar no aumento da velocidade de produção. Muitas das estratégias do Lean são baseadas no aumento de velocidade de produção e também na questão das inconsistências do processo. As inconsistências do processo têm muito a ver com a ideia do fluxo de valor. Muitas das vezes você pode ter as etapas que agregam valor, mas elas não estão otimizadas na melhor sequência. Então você busca entender as inconsistências do processo para poder deixar essas atividades na melhor sequência, e com isso você garante também, novamente, a questão do tempo, você garante uma oferta de valor melhor para o cliente também. Kaizen, né, aquela ideia que eu já citei anteriormente, né, do japonês, quer dizer mudança para melhor, nos dá a ideia clara da melhoria contínua, e é exatamente esse paradigma. A melhor maneira de você realizar uma tarefa, ela ainda está para ser definida. Ou seja, quando você conseguir melhorar a forma que você faz uma determinada tarefa, vai existindo uma forma melhor, uma outra forma melhor, e assim por diante. A ideia é exatamente na busca contínua pela melhoria, pela perfeição. O Lean, como eu falei, né, ele tem muito da estratégia baseada no tempo. Então, menores lead times, através da melhoria do fluxo produtivo, via eliminação dos desperdícios ao longo do fluxo de valor. Você busca, então, diminuir o seu tempo de produção, você melhora o seu fluxo produtivo e você busca eliminar os desperdícios. Então, uma coisa é consequência da outra. Você atuando na eliminação dos desperdícios, automaticamente você vai estar melhorando o seu tempo de entrega. E o melhor tempo de resposta operacional, porque muitas das vezes você não vai conseguir melhorar o seu tempo de entrega, porque de repente uma máquina que leva 2 minutos para fazer um determinado processo, ela vai diminuir para 1 minuto e 58. Talvez esses 2 segundos não sejam a grande diferença. A grande diferença está nas 2 horas que leva para passar de uma etapa para outra do processo. Então a melhora do tempo de resposta operacional tem muito a ver com isso. Quanto tempo você leva de espera entre uma operação e outra. Esse é um ponto que muitas das vezes a gente tem que atuar, e muitas das vezes a grande vantagem, a grande melhoria vem daí. Eu vou abordar um pouco sobre as métricas Lean. Não vou entrar muito a fundo nelas, porque senão, se quando eu fosse falar de logística eu sair daqui 5 da manhã, aqui a gente ia sair 10 horas da manhã, porque é muita coisa. Dá um curso completo só a gente falando das métricas Lean. Mas eu vou abordar rapidamente cada uma delas. O tempo de ciclo,
Basicamente, o tempo de ciclo é quanto tempo, a cada quanto tempo, né, a cada quantos minutos ou segundos, ou a cada quantas horas cai um produto ali no final da produção, né? Ou seja, a linha produtiva entrega um produto ali. Entrega a cada 3 minutos, entrega a cada 5 minutos, ou um produto ou um lote, né? O ideal do fluxo contínuo é que seja um produto por vez, mas se você ainda trabalha com lote, a cada quanto tempo um lote é entregue. O lead time, né, eu já falei, o tempo do início até o fim de um determinado processo. Tempo de agregação de valor e o tempo de não agregação de valor. Então é bem óbvio também, né, o tempo das atividades que agregam valor. Se eu somar todas as atividades que agregam valor, o tempo que eu levo para fazer cada uma delas, vai me dar o tempo total de agregação de valor. E eu pego o tempo total do meu processo, né, o lead time, e diminuo esse tempo de agregação de valor. O que sobrar é o tempo de não agregação de valor. Em geral, esse número é meio empírico, né? Não tem um número oficial sobre isso, mas em geral, a maioria dos processos você tem somente 10% de tempo de agregação de valor, que está linkado com esse indicador aqui, que é a eficiência do ciclo do processo, que ele mede o quanto do teu lead time, ou seja, do teu tempo processo, do tempo total do processo, é o tempo de agregação de valor. Então, ou seja, se você tem, de repente, 20% de tempo de agregação de valor, você já está acima da média. E olha que curioso. Se você está com 10% de agregação de valor, de tempo de agregação de valor, sobe para 20%, você dobrou esse indicador e você ainda continua com 80% ali de desperdício de coisa para melhorar. Então, olha a janela de oportunidades, olha a quantidade de oportunidades de melhoria que você tem aplicando a ideia da filosofia Lean dentro do seu processo produtivo, dentro das suas operações logísticas, dentro da sua cadeia de valor como um todo. Taxa de saída a gente pode chamar também de taxa de produção. Então é quantos produtos eu entrego numa determinada quantidade de tempo. O trabalho em processo é a quantidade de produtos que são trabalhados simultaneamente. Seria, digamos, o tamanho máximo do lote na produção. Tem, na verdade, duas definições. Tem uma definição voltada para a ideia do Lean, que é essa do quantidade máxima de produtos sendo trabalhados simultaneamente numa determinada etapa do processo. E também tem o conceito contábil, né, de trabalho em processo, que envolve tudo aquilo que não é nem o estoque finalizado e nem o estoque de matéria-prima está ali sendo trabalhado em processo propriamente dito. Tempo de setup ou tempo de troca é exatamente aquela ideia daquele exemplo que eu falei anteriormente. Então, se eu estou entregando um carro verde, agora eu vou entregar um carro vermelho. Quanto tempo eu levo para mudar o meu fluxo de produção do carro vermelho para produzir o carro verde? Eu perco 10 minutos, eu perco 1 hora. Porque isso, no final das contas, vai agregar no tempo, você tem que planejar isso no tempo que você vai levar para entregar para o cliente o seu material, o seu produto. Porque, olha só, tem o tempo que eu levo, né, tem o lead time, mas eu tenho que considerar o tempo de troca da minha linha produtiva. Por exemplo, um determinado produto eu vou levar 2 horas para fazer, mas se eu vou levar ainda mais meia hora para poder trocar a minha linha produtiva, então, peraí, eu tenho que pensar em 2 horas e meia que eu vou entregar esse produto. Isso levando em consideração que ele já está com tudo ali no ponto certo para iniciar a fabricação assim que chega a ordem, né, o pedido de compra. Tact time, né, que eu falei ali anteriormente, lá junto com Just in Time, como um dos pilares da filosofia Lean. O Tact time ele é o tempo relacionado à demanda dos clientes. Então, por exemplo, se eu tenho uma fábrica que produz uma fábrica e os produtos dessa fábrica têm demanda para ser vendido 480, vou colocar um valor aleatório aqui, não tão aleatório assim para poder facilitar a conta, mas 480 unidades por dia. Então 480 unidades são... Então, peraí, se eu trabalho 8 horas por dia, então 8 vezes 60, 480, eu tenho que entregar então 1 unidade por minuto. Então esse é o tact time, é o tempo de demanda. Se eu conseguir entregar mais de 1 unidade por minuto, no final das contas eu estou gerando estoque. Se eu estiver conseguindo produzir 1 unidade a cada 30 segundos, se essa minha taxa de saída for 1 unidade a cada 30 segundos, no final do dia eu vou ter 480 que foi para o mercado e vou ter 480 parado no estoque. Então olha o problema aí. Eu tenho que então conseguir correlacionar a minha taxa de saída
com relação à minha taxa de saída, né, o lead time e o takt time, eles têm que estar trabalhando em conjunto para que eu não gere esse desperdício de estoque. Ou acontecer o contrário. Se de repente a minha taxa de saída é maior do que o takt time, vai ter demanda lá no final e eu não vou conseguir entregar, que também gera um outro problema. Né, o problema até que do exemplo que o Meirinho colocou, né, do não tem Coca, tem Pepsi, pode ser? É basicamente essa questão. Se você tem uma taxa de saída que você leva mais tempo do que o takt time, né, o tempo de demanda do mercado. E a última métrica aqui que a gente vai abordar é a eficiência total do equipamento. E isso está muito a ver com aquela ideia da manutenção. Porque, ótimo, eu tenho que fazer uma manutenção preventiva, mas como eu vou planejar uma manutenção preventiva? Ora, se eu tenho o meu takt time, eu tenho o lead time também, eu posso buscar o intervalo entre esses tempos, e com isso eu vou ter um tempo, digamos, entre aspas, que sobra, que eu poderia fazer essa manutenção. E com isso, eu busco... Isso é um exemplo de como se planejar uma manutenção. Claro, um exemplo simples, né? Tem muitas outras variáveis que a gente tem que analisar. Mas aí, com a eficiência total do equipamento, a gente mede o quanto tempo o equipamento ficou disponível. Então, por exemplo, vamos supor que o equipamento ele tem manutenção semanal. Então, ao longo da semana, né, uma produção 24 horas por dia. Então, tem 168 horas e tem 3 horas de manutenção. Então, ele ficou 165 horas disponível. Se, na verdade, não ficou 165 horas disponível, ele ficou 150 horas ali. Então, ele ficou disponível aproximadamente 90%, 91% do tempo. Então, peraí, minha taxa de disponibilidade do equipamento é de 90%, 91%. E aí tem um outro problema. E desse tempo que ficou... E nisso que ficou disponível, né? Quantos produtos foram entregues? Então, o que acontece? Eu tenho essa minha máquina, normalmente a gente tem uma previsão de quanto ela vai entregar. Ela vai conseguir entregar, né, 60 produtos por hora. Se ela trabalhou 150 horas, então ela tem que entregar 150 vezes 60. E aí, ok, isso aí vai dar 9.000. Então vai entregar 9.000, mas no final ali não tem 9.000 produtos finalizados, só tem 8.100. Então ela produziu 90% do que ela poderia produzir. Seria a taxa de velocidade de produção dessa máquina. Então olha só, já tem uma perda de 9% na disponibilidade, porque, ou seja, ela ficou parada um tempo que não estava previsto. Já tem mais uma perda de 90% que ela não conseguiu produzir tudo aquilo que ela deveria produzir. E para piorar ainda mais a situação, ainda tem uma outra taxa que a gente tem que entender aqui, a taxa de defeito. E desses 8.100 produtos que foram fabricados, foram produzidos, quantos deles estão aptos para chegar ao cliente? 95%. Então tem 5% de defeito ali. Então a eficiência total do equipamento é o quanto ele ficou disponível, o quanto ele produziu comparado ao que ele deveria produzir, e quantos de produtos podem ser entregues ao cliente do total que foi produzido. Então é a multiplicação dessas 3 taxas. E aí eu vou ter essa eficiência total do equipamento. E, novamente, imagina a logística de manutenção de equipamentos de uma grande indústria, né? Pensando que a gente tem que não pode alterar o nosso lead time, a gente tem que atender o takt time do cliente. A gente tem que, novamente, aquela ideia, disponibilizar a quantidade certa, no local certo, no tempo certo, com o menor custo. Então, como eu falei, é um breve resumo dessas métricas Lean. O mais importante é trazer para vocês essa ideia abordar um pouco mais sobre o Lean, né? Não somente... A gente acabei até falando de alguns exemplos fora da logística também, de alguns tópicos fora da logística, mas o foco aqui é realmente conseguir trazer isso para a logística, que é onde a gente vê grande oportunidade de aplicação dessa filosofia. E o importante também é que aqui já são várias pessoas que de repente não tinham escutado falar de Lean e hoje já conhecem sobre Lean, né? Já podem debater alguma coisa. Se ouviu alguém falar sobre Lean Manufacturing, sobre filosofia Lean, sobre metodologia Lean, você, já ouvi falar disso, já tem algum conhecimento sobre isso, você já vai poder debater e falar um pouco mais sobre isso. E queria passar agora a palavra para o Meirinho aí. De novo, agradecer.
A gente sabe que todo mundo é corrido, mas a gente tem ainda alguns minutinhos para, de repente, se alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade. Deixa eu só pegar aqui o... Boa noite, meu nome é Rodrigo. A gente sabe que a infraestrutura no Brasil para a questão logística, né, principalmente rodovias, não é adequada. E aí também a gente tem problema da violência, roubo de cargas, tudo isso. Baseado nesse aspecto, digamos assim, dá para dizer que de alguma forma, por precaução, as empresas têm que ter o certo estoque, ou a ideia do just in time, mesmo com todas essas questões, ela é aplicável na nossa realidade? Sim, então, ia dar para convidar, né? Bom, a primeira coisa é inegável, né, que nós estamos vivendo uma situação extremamente desafiadora na parte de segurança de carga, né? Nós, cariocas, desculpem, mas corremos o risco de ter que passar por algumas situações de desabastecimento de produto na nossa cidade. No dia 6 de junho nós tivemos um evento aqui no Conselho, né? Todo ano a gente celebra o Dia da Logística, é o dia 6 de junho. E aí esse ano, todo ano a gente faz um grande evento aqui, e nesse nós tivemos a oportunidade de trazer uma pessoa da TIM, né? Dessa empresa de telefonia móvel. E aí ele colocou para nós que tem algumas ruas, algumas situações aqui de Rio de Janeiro que celular só anda dentro de carro forte. Então isso é um fato, né? Infelizmente para a nossa cidade, talvez aí com algumas ações que estejam sendo tomadas, talvez amenize um pouco. E é muito oportuna a tua pergunta, porque na verdade quando a gente fala de estoque, né, é sempre uma questão de balanceamento de risco, né? Você não quer ter, mas você precisa. Eu costumo dizer que o ideal na nossa vida é que tudo, né, funcionasse como um interruptor de luz. Imagina só você apertasse o interruptor e caísse uma escola, seria ótimo, né? Ou um pão com mortadela, ou um pacote de biscoito, mas infelizmente ainda não chegamos aí. O que eu quero dizer com a questão da luz, né? Para nós é ótimo, né? Você precisa da luz, você aperta lá, acende a luz, né? Não tem, nenhum de nós aqui tem um estoque de luz, né, guardado no bolso. Você tem até um estoquezinho de bateria no celular e por aí afora. Então eu acho que impacta sim. Respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva. Eu acho que, infelizmente, questões relacionadas à infraestrutura em que dificultam, né, a agilidade da entrega, né, em que tornam principalmente a última milha da entrega um fator mais desafiador, seja por questões de infraestrutura, seja por questões de segurança, isso hoje está gerando na indústria, no comércio, né, um grande dilema. Ele fala assim, cara, se eu não aumentar um pouquinho do meu estoque, eu não vou ter produto. Aí vai ter um negócio que é o oposto, que é a ruptura. E aí quando tem ruptura, se o cliente vier uma vez aqui e não tiver produto, ele não volta mais. Então, claro que em outros lugares do mundo, onde existe uma infraestrutura melhor, onde existe menos risco, né, de abordagens não lícitas, a filosofia Lean ela acaba sendo mais facilmente implementada. Só para vocês terem uma ideia também, hoje uma das coisas que na nossa cidade, a gente que trabalha em logística pensa bastante e sempre reflete é sobre entrega urbana, para desafogar, para melhorar a questão da mobilidade. E aí de novo você esbarra em questões de segurança. Então, acho que esses dois fatores que você abordou, eles são um desafio adicional. E aí, nesse momento, ele está ainda se tornando muito comum no nosso dia a dia. Cada um de nós aqui vai ser impactado de alguma forma, tenham certeza disso, né? Quem trabalha na indústria já está vendo, e nós, como consumidores na ponta, já estamos vendo também algumas coisas. Então, acho que atrapalha sim. Acho que é um desafio adicional que talvez em outros lugares do mundo que possibilite uma infraestrutura que façam o fluxo fluir de forma mais rápida e que não tenham essas interferências externas, né, tornem a aplicação dos conceitos Lean mais fáceis. Não sei o que você acha, velho. Não, é bem por aí mesmo. Tem um ponto bem interessante, olhando pelo lado do consumidor. Algumas áreas que foram, por exemplo, definidas como áreas de risco que você não tem entrega direto para aquelas áreas.
Então, como não ter esse problema de ruptura, né, com o cliente? Então, de certa forma, isso foi uma coisa que, digamos assim, foi empurrado para o cliente. Falando português, claro, se vira, porque agora você vai ter que vir aqui no centro de distribuição do correio para poder pegar o seu produto. Então, isso é um outro ponto, né? O aspecto olhando pelo lado do consumidor. Mas olhando pelo lado da empresa, é bem por essa ideia mesmo de conseguir fazer essa análise de risco, de dar aquela matriz mesmo de impacto e probabilidade do evento acontecer. É um impacto muito ruim, né, acontecer algo desse tipo, e se essa probabilidade está aumentando, você naturalmente está aumentando o seu risco de isso acontecer. Então, não tem como, isso vai acabar influenciando no seu estoque. É muito mais difícil de aplicar o just-in-time, mas a grande questão é, se você tiver uma base de dados para conseguir quantificar o quanto esse problema está afetando a sua produção, a sua entrega, fica um pouco mais fácil de se prevenir desse tipo de coisa, até de saber o quanto você tem que, de repente, aumentar o seu estoque para conseguir suprir esse tipo de problema que é imprevisível, mas que a gente tenta conviver, por mais que não seria o correto, mas a gente acaba que tem que conviver com esse problema. Boa noite, meu nome é Mário. Eu queria fazer uma pergunta, no caso, para o Humberto. Como é que esse sistema Lean, ele lida, essa filosofia, no caso, ele lida com a sazonalidade dentro da indústria? Principalmente, sim, você tem épocas como Páscoa, você tem épocas como Natal, que apesar de você ter produtos de alto giro, como uma televisão, como é um ovo, que vai ser produzido em altas quantidades, aquela sazonalidade ali, porque eles trabalham com projeções. E o sistema Lean, ele não me parece algo muito voltado a projeções, ele me parece como um sistema contínuo, algo muito linear, né? Ele não considera margens, vamos dizer assim. Eu posso estar enganado, não sei. Uhum. Vou até ficar no exemplo do Subway, que achei bem interessante esse exemplo. A produção ali, no caso, né, é just-in-time, no sentido de que a produção só ocorre quando há o pedido de compra, mas o material já está ali disponível. Mas como que ele já está disponível? Já está disponível no fluxo de valor, de uma forma de fluxo de contínuo. Tem a demanda puxada, né, a produção puxada, né, a demanda real. Então, de certa forma, você já está com os princípios ali colocados. A questão realmente do just-in-time não tem jeito, pelo menos a compra da matéria-prima lá no início tem que ser feita baseada numa produção, baseado numa projeção, perdão. Então, alguma coisa você acaba tendo que basear numa projeção. Então, nessa questão de sazonalidade, de certa forma, você tem uma série histórica para pelo menos essa parte de mais demorada, né, que foge da tua capacidade, de repente, de lidar com um fornecedor. Mas, se você consegue fazer, ter tudo isso já, todo esse fluxo de valor, o fluxo contínuo, de forma a atender a produção puxada quando a ordem de compra surgir, se você já tem tudo isso colocado, é muito mais fácil de você conseguir atingir o just-in-time. Claro, em casos mais agudos, assim, a gente pode colocar a ideia do supermercado, né, de você ter um pequeno estoque ali de acordo com essa previsão e ir repondo esse estoque. Isso, claro, em casos de uma demanda, um aumento muito grande da demanda. Isso, em picos. Eu vejo que isso também está meio que sendo uma mudança no próprio modelo de negócio, né? Eu gosto muito de olhar assim como é que principalmente o varejo, né, ele está se portando, né? Todo mundo aqui, a maioria de nós já comprou ou cada vez passa a comprar mais coisas pela internet, por exemplo. Uma das coisas que ajuda nesse sentido é que hoje, por exemplo, quando você tem uma grande rede de magazine, o cara acaba tendo diversos pontozinhos de estoque, né? E aí quando tem essa sazonalidade, o cara acaba duplicando isso por uma série de lugares. Mas hoje a gente já tem players no mercado, lojas no mercado, que não tem nenhuma loja física. E que aí o cara consegue, né, com base nisso que o Humberto falou, se precaver um pouco mais. Por exemplo, nós temos hoje talvez a maior vendedora de tênis do nosso país, não tem uma loja física.
né? A Netshoes não tem loja física. Todas as vezes eu pergunto para as pessoas, a Netshoes é uma empresa de quê? Mas qual é o principal negócio? O que a Netshoes agrega de valor? A Netshoes é uma empresa de logística. Se você olhar ali para aquele desenhozinho ali da cadeia logística, a Netshoes está aqui no meio. De um lado ela tem Adidas, Nike, Puma, e de outro lado ela tem uma opção de gente comprando. O que ela faz? Ela agiliza, ela torna esse fluxo e isso que ela te agrega valor. Você fala, vou comprar um tênis aqui do meu computador, mais rápido. Ela foi lá e falou, pô, mas tem um desafio que é a devolução. Ela tem um processo de logística reversa também, porra, bacana. E aí vai. E aí o que ela ganha? Ela consegue minimizar alguns aspectos de estoque. Então, assim, alguns modelos de negócio já estão indo para esse lado. Temos Subway, temos uma aqui pertinho, né? Vou fazer um merchan de graça aqui. Volzira é assim. Se você olhar lá para o modelo de negócio da Volzira, não sei nem se ela sabe que o nome desse negócio é postponed, né? Eu, por acaso, encontro algumas vezes com a Volzira ali na Pereira Nunes, que é uma das lojas que ela fica, né? Talvez até possa, na próxima palestra, vir dar uma palestra com o nome aqui para ganhar, para pelo menos distribuir um bolo. Mas se você olhar, alguém aqui compra bolo na Volzira? É comum, né? Tá expandindo aí, tá explodindo de loja. Se você vai lá, você vê que ela tem numa estantezinha, dependendo da loja, vários bolos basicão pronto, e aí você vai lá e fala, queria um bolo disso com cobertura daquilo, ela faz na hora. Ou seja, aquele bolo, enquanto ele é só bolo de fubá, ele serve para mim que gosta de fubá com chocolate, mas serve também para ele que gosta de fubá com cobertura X, serve para ela, serve para ela, serve para ela. Ou seja, ela tem um estoque de um semi-acabado, vamos dizer assim, na linguagem logística, mas ela deixa para dar o arremate final só lá no final. E ela também sabe que a época de festa junina, então ela já aprendeu lá que rola mais bolo de aipim, mais bolo de não sei o que lá, ela tenta fazer isso. Então, os próprios modelos de negócio estão tentando se adequar a esse tipo de coisa, eu acho. Queria até levantar um outro ponto, até para pensar em indústrias mais complexas, como também é possível aplicar esse tipo de pensamento. A White Martins, ela tem um programa de conseguir entregar os diversos produtos de gases que ela oferece para as indústrias no máximo tem um determinado período de tempo, não sei se é 36 ou 48 horas, em qualquer lugar do Brasil. Então, justamente, ela tem centros, né, de processamento ali do gás em diversos pontos, onde ela consiga garantir que em no máximo 36 ou 48 horas esse gás vai estar disponível para qualquer cliente. A gente está falando de processamento de gás, uma coisa bem complexa. Boa noite, me chamo Josivaldo. Eu venho de uma indústria e vivi as duas situações que vão encontrar o Lean lá no final. Os processos de SOP, né, que trata exatamente das demandas, então eu achei interessante colocar esse ponto, partindo do princípio da pergunta que o colega aqui fez, com relação às demandas que teoricamente gerariam estoques e tal. Bom, o Lean, exatamente usando como complemento na parte indústria, logística interna, aos processos SNOP, no nosso caso da indústria, deu muito certo. Tá? Num ponto em que conseguimos otimizar as operações de logística financeiras e estoques usando o SNOP e entrando para dentro da indústria com o conceito Lean, mesmo assim, com pedidos, atendendo pedidos frequentes e programações para armazenamento a longo prazo, os estoques conseguiram ser reduzidos e conseguiu-se um linear da empresa de se manter um valor X de estoque, de matéria-prima e produto acabado. Eu, pelo menos, entendi que esse caminho nas duas vertentes dão muito certo. Dou certo nesse Tá correto. Só para tentar compartilhar com todo mundo, o colega ali falou um termo que eu não sei se é familiar para todos, né? SNOP, né? Um Szinho, um Ezinho e um OP, né? Traduzindo do literal, Sales and Operation, normalmente é uma técnica, uma prática que grande parte das indústrias ou algumas indústrias usam, né? Que normalmente é baseada em reuniões
provavelmente não sei se foi assim no seu caso, de reuniões entre sales de vendas, né, e op de operation, né, do pessoal da área comercial, normalmente de vendas, com o pessoal da operação. Grande parte dos estoques acabam sendo gerados porque o pessoal da área comercial, claro que tem que ser motivado para dizer que vai vender muito. Ainda bem, né? Então o cara fala, quanto é que você vai vender desse celular? O cara fala 50 mil. E aí o cara da operação, com base nesses 50 mil, ele busca produzir, comprar insumos para produzir 50 mil. Quando vende 51 mil, o cara de vendas fala, pô, assim não dá, você tem que me ajudar, cara, deixei de vender 1.000. E aí o cara de operações normalmente toma cascudo porque não supriu. Aí no outro mês o cara fala, vai vender quanto? Ele fala 50 mil. O cara de operação fala, agora eu não vou tomar cascudo. Faz 60 mil aí faz 60 mil, o cara vende 10. E aí você ficou com 50 mil no estoque. Aí você vai lá pro cara de venda e fala, cara, você não falou que ia vender isso? Ele fala, rapaz, você não sabe, a maré tá braba, ainda bem que eu consegui vender 10. E aí esse dilema e essa falta de alinhamento entre essas duas áreas acaba gerando diversos problemas. Uma das formas que muitas organizações procuram usar é fazer essas reuniões entre a área comercial e a área de operação para realmente assegurar ou buscar compartilhar essas informações para ver. Para buscar uma maior assertividade, uma maior acuracidade, né, no forecast ou no planejamento de vendas. Então, eu concordo com você, é uma das molas que ajudam, né, a melhorar o fluxo lá. Porque se essas coisas estiverem descasadas, ou seja, se a empresa estiver departamentalizada, cada um quiser puxar para um lado e cada um, daí não tem lean, não tem nada, né? Uma das coisas que, e aí o Humberto pode complementar isso, uma das coisas que muda e precisa mudar e é um dos fatores de sucesso para grandes processos de mudança numa organização, mas principalmente processos Lean, é a questão da cultura. Todo mundo tem que estar olhando para o mesmo barco. E S&OP, eu também concordo com você, que é uma das coisas que ajuda bastante nessa aderência, principalmente da área de comercial e da área de produção, andarem juntas, né, na mesma sintonia. Bom, acho que tem nossos contatos aqui, né, se alguém precisar de alguma coisa, eu só queria, antes de agradecer, muitas das vezes quando a gente escuta alguém falando ou vê alguma coisa, a gente fala, mas isso não é possível. Eu gosto muito dessa frase, né? Eu sou fã do Walt Disney, não só porque eu gosto do Mickey, né? Mas porque esse cara tem, né? Não é um cara garoto, né? Não é um cara que hoje viveu no mundo tecnológico, mas há muito tempo atrás ele tem uma frase que eu gosto muito, né? Ele fala, cara, não existe coisa impossível, né? O Walt Disney, por exemplo, eu não sei se todo mundo conhece a história do Walt Disney, mas ele foi um cara que teve que vencer algumas coisas. Ele nem sempre foi um cara que teve sucesso como a gente vê. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, cara, eu gosto do impossível, né, das coisas realmente mais desafiadoras, que parece que ninguém vai conseguir fazer. Por quê? Porque lá a concorrência é mais difícil. Então todas as vezes que a gente fala de processos diferentes, de ter que mudar a cultura, fazer com menos estoque, e é natural o nosso falar, não, cara, isso não dá, isso não dá, isso não dá. Se a gente consegue olhar um pouquinho fora da caixa, né, a gente talvez ache uma oportunidade, porque não é todo mundo que quer se arriscar. Então, acho que o Walt Disney estava certo, gosto dele e fico muito feliz de cada vez ter mais gente aqui querendo fazer, quero saber o que é isso para ver se dá para fazer, para ver se dá para aplicar lá na empresa. Provavelmente daqui a pouco a gente vai estar falando, né? A gente está trabalhando junto, eu e o Humberto, para ver se a gente tem pouca formação específica na área de logística Lean, e aí a gente está trabalhando junto para ver se a gente bola alguma coisa para ajudar a disseminar um pouco mais esses conceitos, né? A gente estava conversando e quando você vê assim, cara, se eu quiser buscar uma formação sobre isso, onde tem, onde não tem, então provavelmente a gente tá trabalhando sobre isso e aí daqui a pouco vocês vão ver algumas novidades por aí. Queria deixar aqui
todos os nossos contatos, né? Esse papo não se encerra aqui. Eu sei que é muito rápido, que a gente tem uma opção de coisa para fazer. Então, de coração, obrigado pelas contribuições, obrigado por estar aqui procurando ampliar um pouquinho aí os seus horizontes, né? Da minha parte, acho que também do Humberto, a gente fica muito feliz em poder trocar essas figurinhas, né? Porque algum dia alguém fez isso com a gente. Então, tá aqui todos os nossos contatos, né? Se alguém precisar, não entendi muito bem isso, aqui na empresa, vi um negócio, não lembro bem se era isso, que você acha, não sei o que lá. Então, fiquem à vontade para falar com a gente, né? Principalmente aí pelas redes sociais, pelo LinkedIn, né? E antes de fazer a despedida final, agradecer mais uma vez ao Humberto para poder estar aqui com a gente. Esse tipo de palestra normalmente acho que fica mais legal, né? Fica 2, porque um sempre descansa mais um pouquinho. Acho que cada um tem uma forma de enxergar determinada situação e é bom que essas coisas se complementem. Então, mais uma vez, Humberto, obrigado por você dispor do seu tempo, estar aqui com a gente. Não sei se você quer... Mais uma vez, agradecer a oportunidade, né? Tá aqui também com vocês. É bem interessante porque muitas das vezes a gente faz a palestra e a gente aprende também com vocês, com pontos que vocês colocaram, com perguntas que vocês levantam e que nos levam a pensar também sobre outros aspectos. Uma coisa interessante da frase, né, do Walt Disney, que é no impossível a concorrência é menor, eu vejo isso muito no Lean, porque o Lean ele é muito contra-intuitivo. A gente intuitivamente pensa, não, vamos fazer mais que a gente vai ganhar mais. E de repente, não, peraí, se a gente fizer um por vez, a gente vai ganhar mais, vai ser melhor. Sabe? Então, é muito dessa ideia. Nos nossos contatos aqui, né, que vocês estão vendo aqui, lá tem conteúdo no teu site, lá no nosso blog também da Alice tem conteúdo também, vocês podem buscar e a gente está aberto para receber o contato de vocês, para tirar dúvidas, esclarecer eventuais dúvidas, dar informações. A gente está à disposição de vocês. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado. Bom regresso para casa aí, né? Que todo mundo consiga regressar bem, chegue em casa bem. Que a partir desse momento, mesmo com esse pouquinho de informação, né? Quando a gente chegou aqui às 7, né? Eu perguntei assim, quem já ouviu falar sobre Lean? Aí 3 pessoas tinham levantado a mão, né? Provavelmente agora, quando eu pergunto assim, quem já ouviu falar sobre Lean? Provavelmente algumas outras, acho que não dormiram, né? Eu até vi que foram poucos, levantarão a mão, já ouviram, e acho que esse era o nosso grande objetivo. Então, muito obrigado, espero reencontrá-los outras vezes por aqui, ok? Obrigado.